Tentador como o Pecado, livro de Robin DeHart, parte 6. Garrett esperou até que a porta fosse fechada e saiu do armário meio abaixado. Ele não foi muito útil. Suspirou, apoiando o corpo na lateral da escrivaninha. Não foi mesmo. Meg concordou olhando para a janela. Ele não vai vê-lo? Não. Lá embaixo não se enxerga o fundo do escritório. Ela soprou o ar aliviada. Eu sabia que ele falaria mais. Uma batida na porta a fez arregalar os olhos. Garrett se ajoelhou onde estava e entrou embaixo da mesa. Sim, Meg atendeu nervosa. Sinto incomodá-la, senhorita Pillington, mas me lembrei do homem que me vendeu o cavalo. Manden sorriu de lado. Ah, é? Meg sentiu que lhe tocavam o tornozelo sob as saias longas. Era Garrett. Foi um senhor em Yorkshire. Seu nome era Buncle, ou algo parecido. A mão escorregou por sua perna até a parte de trás do joelho, e ela se segurou à mesa para não cair sentada na poltrona atrás de si. Ótimo! Respondeu ofegante. Obrigada, Sr. Manden. Garrett descreveu pequenos círculos com as pontas dos dedos, fazendo-a estremecer. A senhorita está bem? Manden indagou. Parece que está com falta de ar. Não. Estou bem, sim, bem até demais. Manden concordou lentamente com um gesto de cabeça. Depois tornou a fixar os olhos em seu decote. Conheci esse homem em um bar. Ele estava na mesa ao lado, conversando sobre cavalos. Contou, esfregando a barba mal feita com a mão. Meg sentiu o toque de Garrett no joelho. Queria que Manden fosse embora, mas não podia pedir que o fizesse, pois começar aquela conversa tinha sido ideia sua. Vamos ver como seu cavalo se sai em sua primeira corrida. O homem esboçou um sorriso satisfeito. O desejo tomava conta de Meg rapidamente. Por pouco não se agarrou à mesa e soltou um gemido. A mão de Garrett tinha deslizado para cima agora e estava entre suas coxas. Preciso ir, resmungou Manden com pesar. Tenha uma boa noite, senhorita. O senhor também. Ela falou com a voz um pouco trêmula. O supervisor se virou e deixou a sala. Meg soltou o ar aliviada. Sabia que devia se afastar de Garrett, mas teve medo de se mover. Como ele nada disse, ela permaneceu imóvel. Não demorou a sentir duas mãos escorregando sob a saia para a parte posterior das pernas, até pousarem em suas nádegas. Garrett afagou-lhe a carne. Depois, contornou os quadris e pousou uma das mãos na parte da frente. Sente-se, Meg, ordenou com voz densa. Ela abriu os olhos que tinha fechado e baixou o corpo para a cadeira atrás de si. Conseguiu ver o rosto de Garrett por fim. Seus lindos olhos castanhos pareciam mais escuros. Uma sombra de barba emoldurando os lábios sensuais, agora entreabertos. Naquele momento, soube que faria qualquer coisa que ele lhe pedisse. Garrett se ajoelhou diante dela. Devemos trancar a porta? Indagou tonta. Não, acho que ele já se foi. Meg assentiu. Garrett deslizou as mãos por suas pernas, erguendo-lhe a saia, sem tirar os olhos do seu rosto. Ele mal a tocou e ela deu um pulo. Suas mãos estavam quentes e proporcionaram sensações deliciosas às quais Meg não sabia como reagir. Na carruagem, Garrett a acariciara nos seios e lhe dera enorme prazer. Será que naquela noite exigiria ter prazer também? Estavam completamente sozinhos na fábrica. Os operários já haviam ido embora e ela ouvira a porta da frente se fechando quando Manden saiu.
e dessa vez Ellen não estava por perto. Garrett a tocou entre as pernas e Meg soltou um gemido abafado. Está prontinha para mim, ele disse ofegante. Você é a mulher mais incrível que eu já conheci. Verdade? É sim. Quero fazer tantas coisas com você. O pulso dela se acelerou. Ao se ver invadida pelo toque, ela o agarrou pelos ombros e gemeu. Garrett a acariciou até fazê-la tremer na cadeira. Ó céus! Ela conseguiu dizer. É isso, ele murmurou, fazendo-a escorregar até a beira da cadeira para beijá-la em sua parte mais íntima. Meg quase desfaleceu. Não sabia que existiam coisas assim. As sensações tomaram conta do seu corpo como fogo enquanto a língua dele explorava seu corpo. Mal sabendo o que fazia, ela levantou uma perna e a pousou no ombro dele, por puro instinto. O prazer cresceu mais e mais, até que não pôde mais conter os sussurros e gemidos. Garrett continuou a acariciá-la com a língua, e as sensações se tornaram tão intensas que logo o seu corpo foi tomado por uma explosão de numerosas ondas de prazer. Meg agarrou-se aos cabelos dele e Garrett suspirou extasiado antes de passar a beijá-la na coxa. Em seguida, ajeitou suas saias no lugar. Ela fechou os olhos, incapaz de fitá-lo e sem saber o que falar ou o que fazer. Garrett sorriu. Você é linda, murmurou com a voz densa. Garrett, eu... Não diga nada. Ele a silenciou com um dedo. Provavelmente vou me arrepender disso, mas não consegui resistir. Que tipo de feitiço você lançou em mim, Meg? Ela ousou abrir os olhos para fitá-lo, aturdida. Ela é quem devia estar enfeitiçada. De uma coisa tinha certeza. Apesar do medo que sentia das consequências, nunca lamentaria aquilo. Jamais se arrependeria de ter deixado que Garrett a tocasse. Meg se pôs diante da penteadeira, enquanto Charlotte lhe prendia os cabelos com uma fivela enfeitada com uma joia. As 4 amigas tinham vindo até a sua casa para que fossem juntas a um concerto. Charlotte lhe pedira algumas joias emprestadas, e as outras 3 moças estavam prontas quando chegaram. Para aquela ocasião, escolhera um lindo vestido violeta bem decotado, cuja barra era enfeitada com um laço preto. Está linda, Charlotte afirmou. Você também, Meg sorriu. Estamos todas adoráveis. Amélia concordou alegremente. Willow, tire os óculos, Charlotte pediu. Fica tão mais bonita sem eles. Não disse que eles só servem para a leitura? Sinto-me bem assim, declarou a moça amuada. Só tentei ajudar, não precisa ficar aborrecida. Naquela noite, iriam à ópera para tentar encontrar o valete de copas. A carruagem levou meia hora para chegar a Crossroads, e elas conversaram durante toda a viagem. Fazia meses que as 4 não saíam juntas. Charlotte, contudo, era a mais entusiasmada. Não escondia sua grande fascinação pelo ladrão. Embora não tão tensa e ansiosa como na noite em que invadira a casa do Sr. Manning com Garrett, Meg sentia o clima de aventura no ar. Mal as 4 se sentaram na plateia, as luzes se apagaram. Meg ouviu a música e a solista. Contudo, seus pensamentos estavam bem longe. Nem a beleza do espetáculo ou o objetivo daquela noite a impediam de pensar em Garrett. O alto e sedutor Garrett, com seus olhos sensuais e sua boca provocante. Assim que a primeira parte da apresentação terminou, as 4 seguiram para o lobby do teatro.
Charlotte chamou um garçom que carregava uma bandeja com champanhe. A Sociedade de Detetives Amadoras, brindou, erguendo uma taça. Que nós sempre encontremos aventuras e amizade em nossos caminhos. Após o brinde, Meg tomou um gole da bebida refrescante, sentindo as bolhas fazerem cócegas no nariz. Garrett já teria assistido a um espetáculo como aquele? Muitas coisas a seu respeito ainda eram um mistério. E quanto mais chegava perto de solucionar o caso do roubo, mais ficava claro que um dia não haveria mais motivo para se aproximar dele. Algum sinal do valete? Amélia perguntou, interrompendo seus pensamentos. Não, por enquanto nada, Willon respondeu. Mas a noite ainda não acabou. E não podemos esquecer que, nas vezes que o valete veio ao teatro, sempre roubou as pessoas nos camarotes e não no saguão. Talvez esteja esperando o final do intervalo. Como está indo o negócio com o chocolate? Uma voz desconhecida indagou perto delas. Meg ia responder quando uma outra voz o fez. Excelente investimento, devo dizer. Tratava-se de duas mulheres. A conversa chamara a atenção das outras investigadoras também. Estavam bem atrás de Meg, que quis se virar e descobrir suas identidades, mas conteve-se para não agir de modo intempestivo. Além do mais, a maioria das pessoas ali a conhecia, e ela queria continuar a ouvir a conversa sem ser vista. Os dois cavalheiros que estou financiando desenvolveram uma ideia excelente sobre embalagens, continuou a segunda. Não era nem um pouco conhecida. Caixas de lembranças, acredita? Meg arregalou os olhos e Amélia deixou escapar uma exclamação abafada, mas ninguém ao redor pareceu notar. Eu as vi esta tarde. São mesmo divinas. Os irmãos Layton podem se tornar fortes concorrentes das outras fábricas, falou a primeira. Fico feliz em saber que este investimento deu melhores resultados que os seus 3 anteriores, Mildred. Ah, eu também. As luzes piscaram, indicando que era hora de voltar. Meg e as outras moças ficaram onde estavam, enquanto os demais entravam no auditório. Quem era aquela mulher, gente? Meg finalmente indagou. Não reconheci a voz e fiquei desesperada para olhá-la. Não conheço nenhuma das duas, afirmou Willow. Nem eu, mas as duas certamente nos deram informações importantes. Amélia completou. Sabem algo a respeito dos irmãos Layton? Eu já ouvi falar deles, mas já faz muito tempo. Têm uma confeitaria menor do que a nossa. Creio que começaram o ano passado, contou Meg. Preciso perguntar mais detalhes ao meu pai. Então, o nosso ladrão vendeu as caixas para os Layton. Willow suspirou. É o que parece. Meg mordeu o lábio. Precisava contar as novidades a Garrett agora mesmo. Precisariam de um plano para visitar os Layton e provar que as caixas haviam sido vendidas para eles. A música já estava recomeçando. Temos que voltar, Amélia chamou. Meg não conseguiu prestar atenção ao espetáculo depois disso. Mal ouviu a primeira nota e já estava ansiosa para a noite acabar. Mais uma vez não tivemos sorte. Willow se queixou mais tarde, quando já esperavam por suas capas. Não se aflija, Amélia a consolou. O valete de copas é astuto. É impossível prever quando ele vai agir. Ela tem razão, mas foi muito divertido sair com vocês. Meg sorriu. E as informações que ouvimos são promissoras. Estou bem ansiosa para falar com Garrett. Ah, eu imagino. Charlotte concordou, dando risadas. Esse pode ser o elemento que faltava para solucionarmos o caso, é o que eu quero dizer. Verdade.
A noite não foi totalmente em vão, concedeu Willow. Sem dizer que foi muito engraçado ver Charlotte espantando os homens como se fossem moscas, Amélia comentou rindo. Muito engraçado. Charlotte fez uma careta para a amiga. As capas chegaram e elas saíram para a noite fria. Nós três podemos dividir uma carruagem, Meg. Não há razão para andar por Londres inteira para nos deixar. É tarde e tem um longo caminho até chegar em casa, lembrou a amiga. Tem certeza, Charlotte? Não seria problema nenhum. Pode ir, querida, incitou Willow. Está bem. Ela beijou as amigas e subiu na carruagem. Boa noite. Ao se ver sozinha, Meg não demorou um segundo para tomar uma decisão. Tinha de encontrar Garrett e lhe contar tudo o que descobrira agora mesmo. Garrett estava sentado em sua cama, recostado à cabeceira, quando ouviu uma batida na porta. Passava de meia-noite. Quem seria aquela hora? Só estava acordado porque uma certa sereia de cabelos vermelhos não o deixava sossegar só um instante. Levantou-se e foi até a porta, sem nem se incomodar em vestir uma camisa. Qualquer um que se dispuser a acordá-lo no meio da noite deveria contar com sua nudez. Girou a maçaneta e estacou, perplexo. Que diabos está fazendo aqui a uma hora dessas? Como foi que entrou? Eu disse à senhorita Silsby que tinha uma mensagem urgente do meu pai para você. E ela acreditou? Vai me convidar a entrar ou vai me deixar aqui parada? Ele saiu do caminho. A senhora Silsby foi nossa governanta por muitos anos. Ela contou com um suspiro. Ela confia em mim. Mas isso não é maneira de manter sua reputação intacta, Meg. Está tentando provocar um escândalo? É você quem não está vestido. Garrett pigarreou. Eu já ia dormir. Meg tirou a capa, revelando um vestido violeta decotado que delineava cada exuberante curva do seu corpo. Também não está totalmente coberta, mas é um belo vestido. Obrigada! Meg agradeceu sorrindo. Saí com as meninas para encontrar o valete de copas, mas não tivemos nenhum sucesso. Vocês 4 saíram para atrair um ladrão? Meio arriscado, não acha? Suspirou longamente. Gosta de correr atrás do perigo, não é, Meg? Ele não apareceu. Então, isso não importa. Mas descobri outra coisa que pode ajudar a nossa investigação. Garrett sabia que deveria sentir-se grato. Ela mal o conhecia e estava tentando ajudá-lo. Sempre acreditar em sua inocência. Devia tanto a Meg, mas em vez de gratidão, sentia-se irritado por ela estar em posição de descobrir tais informações. Mas ainda consigo, porque se contasse a todos a verdade sobre si, também teria tais oportunidades. Se usasse o seu verdadeiro nome, contudo, teria de assumir toda a responsabilidade que o acompanhava, e não estava preparado para tanto. O que descobriu? Ouvimos uma conversa entre 2 mulheres no intervalo do concerto. Meg começou, dando-lhe todos os detalhes. Garrett se viu sorrindo. Ela era uma investigadora esperta. Um sentimento estranho tomou conta do seu coração e ele pôde jurar que se tratava de orgulho. O que você sabe sobre os irmãos Layton? Ela quis saber. Muito pouco. Nunca ouvi falar deles por aqui. Mas não quer dizer que não saibam nada a seu respeito. Vou perguntar ao papai amanhã sobre eles, decidiu Meg. Tinha parte dos cabelos presa em um elaborado penteado, e cachos ruivos caíam sedutoramente em seus ombros. Estava tão bonita que era quase doloroso olhar para ela. Garrett não pôde evitar a excitação quando começou a dominá-lo. Notou a deslumbrante ametista pendurada no pescoço branco,
os seios subindo e descendo com a respiração ofegante, e se viu hipnotizado pelo movimento. Sem pensar nas consequências, ele a puxou pelo pulso e colou o corpo ao dela. Achou que eu não ficaria tentado ao vê-la com esse vestido, Meg? Murmurou contra os lábios rosados. Beijou-a em seguida, sem lhe dar oportunidade para responder. Sentiu o corpo esbelto pressionado contra seu peito nu, e era inebriante. E ele soltou um gemido. O beijo de Meg o deixava alucinado. Os lábios macios roçavam os seus com desenvoltura, e aquela língua doce fazia seu sangue ferver. Céus, como ele a desejava! Mas se a possuísse, continuaria a tomar o que não lhe era devido. Era mais parecido com o pai dele do que queria admitir. Terminou o beijo, mas não se afastou. Segurou-a e, de olhos ainda fechados, sentiu o perfume dos seus cabelos. Precisa ir embora, disse baixinho. Meg certamente estava confusa. Ele a abraçava e afastava conforme seus caprichos. Devia lhe pedir desculpas, mas não encontrou palavras para fazê-lo. Não a tocaria outra vez, por mais que desejasse. Não podia brincar com suas emoções de modo tão descuidado. Relutante, ela assentiu. Garrett apanhou sua capa então e a ajudou a vesti-la. A carruagem está aí fora? Sim, está. Ouvi dizer que o seu pai vai voltar para a fábrica em breve. Deve estar se recuperando bem. É verdade. Meg ficou ali de pé por mais um momento, como se esperando por alguma palavra dele. Porém, Garrett sentia-se perdido. Não queria dizer nada de que pudesse se arrepender. Boa noite, então, ela disse e saiu. Garrett deu um longo suspiro. Culpara aquele vestido ousado pelos seus impulsos. Já a acusara de tê-lo enfeitiçado. Mas a verdade era que nada daquilo era culpa de Meg ou do vestido. Ele é que era fraco demais para resistir aos seus encantos. Circulou pelo quarto sem sentir a madeira fria do piso sob os seus pés descalços. Queria falar a ela de sua vida, do seu título, do pai e de como ele havia arruinado tudo, e também da razão pela qual relutava em aceitar seu título. Mas de nada adiantaria desabafar com Meg. As coisas continuariam exatamente como eram. Uma outra verdade que ele não podia mais negar começou a se desenhar em sua mente. Na presença de Meg, vinha sendo dominado por um sentimento que, a princípio, atribuíra ao desejo e à necessidade de tocá-la, mas que depois lhe despertara um instinto de proteção, o qual, de repente, se transformara em algo mais. Não queria denominá-lo, porém precisava admitir. Estava gostando de Meg Pillington, de verdade. Mais um motivo para que não cedesse à tentação e a fizesse sua. Meg recostou-se à porta de olhos fechados. O jogo entre ela e Garrett estava cada vez mais perigoso. Quando permitia que ele a beijasse e tocasse, arriscava demais os planos que cuidadosamente traçara para o futuro. Bastava tocá-lo para querer mais, e cada toque, outra parte de seu corpo exigia o calor de suas mãos. Era como se nunca estivesse satisfeita em relação a ele. E os motivos por que Garrett retribuía sua atenção ainda lhe eram desconhecidos. Se lhe entregasse seu coração, podia jamais ser feliz. Na realidade, nunca se sentira tão tentada. Nenhum outro homem a fizera arriscar tudo sem pensar nas consequências. Tornou a suspirar. Depois da morte da mãe,
Resguardara-se de qualquer tipo de dor por tantos anos e agora, se não tivesse mais cuidado, Garrett Mandeville faria seu maior medo se tornar realidade. Capítulo 4. Garrett caminhou em silêncio ao lado de Meg em volta da fábrica. Tinha as mãos nos bolsos e olhava para a frente. Não havia dito nada quando ela lhe pedira para acompanhá-la. Apenas assentira com um gesto de cabeça e a seguira para o lado de fora. Pedi para vir comigo porque pensei que gostaria de respirar um pouco de ar fresco. Ela justificou. A fábrica é muito fechada. Obrigado. Havia tantas coisas que queria dizer a ela. Queria pedir desculpas, dar explicações, mas a verdade era que não tinha certeza se poderia dizer algo bom. Na noite anterior havia ficado acordado por horas, pensando no beijo apaixonado que tinham trocado. Nas inúmeras vezes que a tinha tomado nos braços para, em seguida, rejeitá-la. Só lhe restava agora a esperança de que Meg soubesse que não era um homem insensível e que não queria magoá-la. A atração e o magnetismo entre eles o confundiam demais. Nunca conheceram uma mulher à qual não pudesse resistir. Sempre fora ele a manter o controle dos relacionamentos. E apesar de ter conseguido se dominar, não podia reprimir o intenso desejo de possuí-la. Sequer sabia se resistiria a tê-la para si por muito mais tempo. Por esse motivo, não podia provar seus lábios nem por um segundo. Também tinha consciência de que o sentimento era recíproco. Meg reagiria do mesmo modo com qualquer homem que a tocasse. Chegaram a um banco, à beira de um lago. Era um pouco distante da fábrica. Logo estavam sozinhos. O lugar era perfeito para um encontro amoroso, mas naquele dia ele não colocaria as mãos em cima dela. Melhor seria terminar com tudo antes de perder totalmente o controle da situação. Preferia se afastar, mesmo sabendo que ela o desejava, e antes que esse desejo desaparecesse, pois cedo ou tarde isso iria acontecer. Falei com meu pai sobre os Layton. Meg começou. Ele sabia apenas que eles possuíam uma fábrica bastante nova e que tinham tentado desenvolver novas receitas para alavancar o negócio. Eu não mencionei toda a conversa que ouvi. Eu não quero alarmá-lo sobre a existência de um possível traidor, pois pode ser que não seja verdade. Me parece que os Layton são bastante reservados. Garrett comentou. O que faremos agora? Precisamos ter certeza de que as caixas de chocolate saíram daqui. Eu pensei em um plano, mas você terá de executá-lo, pois eu não posso ser reconhecida. Garrett apanhou uma flor caída e começou a tirar suas pétalas. E o que tenho que fazer? Encontrar-se com os irmãos Layton. Finja ser um investidor e convença-os a lhe mostrar as caixas. Após tirar todas as pétalas, ele atirou o cabo da flor no lago. E acha que vão acreditar em mim? Certamente. Só precisamos lhe arranjar umas roupas caras. Sorriu. Já tem aquela arrogância típica de um homem de negócios. Garrett sorriu de volta. Acha que vão concordar em me ver se já tem uma investidora em potencial? Qual era mesmo o nome dela? Mildred Somerset. Vão querer te ver sim, com certeza. Não recusarão mais um investidor, mas se marcar uma reunião com antecedência, terão tempo demais para investigá-lo. Acho melhor simplesmente aparecer por estar nas imediações. Meg endireitou o corpo, foi até a beira do lago e virou-se para encará-lo. Fale sobre a senhora Somerset. Conte que ela estava se gabando do investimento, de como era bom trabalhar com os Layton, e diga que gostaria de fazer uma aquisição semelhante. Não vão perder essa oportunidade.
Você pensou em tudo, não é? Nem dormi na noite passada, Meg admitiu, fitando-o nos olhos. Garrett também não havia pregado o olho, mas em vez de se sentir culpado por lhe causar esse transtorno, pensou nas coisas pecaminosas que podiam ter feito naquelas horas insones. Foi fácil elaborar o plano. Acredito que podemos colocá-lo em prática. Ele a encarou em silêncio, enquanto lutava contra a vontade de concordar de imediato. Perguntou a si próprio se queria ajudá-la porque era a coisa certa a se fazer ou porque desejava passar mais tempo com ela. De qualquer modo, mesmo se lhe recusasse a ajuda, Meg continuaria por conta própria. Por onde começamos, então? Precisamos fazer umas compras. Ela respondeu, começando a subir a colina. Agora? Acho que sim. Quanto antes comprarmos suas roupas, mais depressa você poderá visitá-los. Meg suspirou. Queria pôr um fim à investigação e se afastar de Garrett de uma vez por todas. No início havia sido emocionante, mas a situação se tornara um fardo para ela agora. Garrett saiu do quarto e Meg entreabriu os lábios admirada. Ele estava tão atraente, tão absolutamente encantador, que por muito pouco não se pendurou no pescoço forte para beijá-lo. Parece tão rico, murmurou aturdida. Está pronta? Ela apenas acenou com a cabeça. Após entrarem na carruagem, foi com muito esforço que conseguiu manter os olhos longe dele. Aos poucos, a fábrica desaparecia na paisagem. Um movimento de Garrett lhe chamou a atenção. Ele ajeitava o colarinho da camisa. Está desconfortável? Não, mas acha que eles vão acreditar que sou um investidor? Eu não tenho a menor dúvida. Garrett sorriu e a deixou sem fôlego. Gostou da roupa, não é? Constatou, satisfeito consigo mesmo. Está tentando me provocar, Garrett? Sabe que está tão bonito que estou achando difícil me concentrar em outra coisa. Meg se arrependeu assim que as palavras saíram de sua boca. Tinha falado demais. Sinto muito por isso. Ele disse, se fingindo perturbado. Prometo não me arrumar mais tão bem assim. Não há razão para zombar de mim, Garrett. Não sei por que está tão incomodada com a própria reação. Desculpe, mas é engraçado. Ela desviou o olhar. É apenas um par de calças e um paletó, Meg. Ainda sou a mesma pessoa. Ele estava enganado. Ela percebera as diferenças, ainda que discretas. O modo como ele empinava o queixo e como endireitava as costas. As roupas o faziam se sentir diferente, mesmo que não quisesse admitir. A carruagem parou ao lado de um prédio de tijolos que ocupava um quarteirão. Na frente, uma pequena placa pintada à mão. Irmãos Layton. Chocolates e outras delícias. Garrett passou a mão nas coxas. Chegamos. Está nervoso? Não, mas não sei se vão acreditar em mim. Vou esperar aqui. Meg avisou. Faça-os mostrar as caixas. Eu vou tentar. Abriu a porta da carruagem. Volto logo. Ela o observou ir até o prédio e desaparecer em seu interior. O edifício carecia de uma reforma e talvez os Layton estivessem realizando as melhorias conforme suas possibilidades. As ruas eram bastante tranquilas e não havia muito com o que se distrair até ele voltar. 2 meninos pequenos, sujos e maltrapilhos, passaram por sua janela e atravessaram a rua. Meg ouviu o cavalo bater as patas no chão. O animal também estava ficando impaciente. Um pouco mais tarde, Garrett finalmente saía do prédio e entrou na carruagem. Não são as nossas caixas, informou de uma vez. Ela entreabriu os lábios chocada e se sentindo tão derrotada quanto ele aparentava estar.
O rosto moreno perdera o viço e a expressão séria o fez parecer mais velho do que era. O que houve? Você estava certa. Os Layton estão ansiosos por fazer negócios com um novo investidor. Falei no nome de Mildred e os dois se entusiasmaram na hora. Garrett afrouxou o nó da gravata. Depois de ver as caixas, eu disse que entraria em contato. Elas não têm a mesma qualidade das nossas, Meg. Seu pai não tem com o que se preocupar. Ela concordou com um gesto de cabeça. Tivera tanta certeza de que aquela seria a peça que faltava no quebra-cabeças. Sendo absolutamente sincera, contudo, o que mais a incomodava não era o fracasso do seu plano para desmascarar Manden. Mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona, pois as dúvidas vinham sendo sanadas pouco a pouco. O problema era que, depois de solucionar o caso, ela e Garrett não precisariam mais trabalhar juntos. Garrett mal havia chegado a seu posto na fábrica quando foi chamado ao escritório do Sr. Pindington. Não tinha visto Meg por perto e ninguém mais usava a sala do pai dela. Subiu as escadas, ciente de que muitos o observavam. Bateu na porta uma vez e uma voz desconhecida se fez ouvir. Pode entrar. Garrett obedeceu. Viu Manden primeiro, com um largo sorriso no rosto. Atrás da mesa estava outro homem, muito jovem para ser o Sr. Pindington. O que está havendo? Ele quis saber com o senho franzido. Sr. Mandeville, sou Henry Sanders, o diretor da fábrica. O Sr. Manden me chamou essa manhã para cuidarmos de um assunto nada agradável. Henry Sanders era baixo, muito magro e possuía cabelos castanhos e escassos, que tentava disfarçar ao máximo com o pente. Apesar disso, Garrett suspeitou de que o diretor tivesse aproximadamente a mesma idade dele, ou então poucos anos mais. Assunto nada agradável? Parece que o senhor está com um problema? Sanders afirmou. Se o Sr. Manden o chamou porque acredita que eu roubei as caixas de chocolate, eu poderia ter-lhe poupado a viagem. Ele não tem prova nenhuma disso. Sou inocente. O senhor tem um álibi? Não. Garrett admitiu secamente. Pelo menos não um que pudesse usar. Completou consigo mesmo. Sanders acenou com a cabeça devagar. É uma pena, Sr. Mandeville, mas foi achada uma prova. Uma prova? Impossível! O homem ergueu uma caixa que se encontrava na cadeira ao lado. Era uma das caixas faltantes. Onde achou isso? No seu armário, respondeu Manden e tossiu para disfarçar o riso. Já chega, Sr. Manden, protestou o diretor. Garrett sentiu o sangue subir a cabeça. Seu filho da mãe! Começou, aproximando-se de Manden. Não faça nada de que possa se arrepender mais tarde, rapaz. Sanders o interrompeu. Nenhuma decisão será tomada hoje quanto ao seu emprego, Sr. Mandeville. No entanto, terei de reportar o fato ao Sr. Pindington. Vou me encontrar com ele assim que deixar a fábrica. Gostaria de dizer algo em sua defesa? Diga a ele que este canalha brincou com um homem errado e que isso será consertado. Somente isso? Quis saber o diretor, sem mudar a expressão no rosto. Sim. Agora, se não se importam, vou voltar ao trabalho. Ótimo. Conversamos amanhã, depois que o Sr. Pindington decidir como vai proceder. Garrett nada disse. Simplesmente fez meia volta e bateu a porta atrás de si. Mandem aquele canalha. Ele é que colocara a caixa em seu armário. O desafio continuava sendo descobrir a identidade do autor daquele bilhete. Por que deixava Meg e as amigas fazerem todo o trabalho? Era culpa sua estar naquela situação. Com seu pai tinha sido diferente. De qualquer modo, optara pelo caminho mais fácil, como ele, e agora estava em maus lençóis.
Felizmente, não tinha esposa e filhos que seriam afetados por sua falta de iniciativa. Se não agisse rápido, as pessoas que queriam incriminá-lo teriam sucesso. Sobre o que queria falar comigo, papai? Maggie indagou ao entrar no escritório do pai em casa. Ele agora conseguia subir e descer as escadas sem ajuda. Pindington esperou até que ela se sentasse na cadeira de couro e sua expressão séria a preocupou. Era parecida com a do dia em que ele lhe comunicara a morte de sua mãe. — O que houve, papai? Maggie, sei que não vai gostar da notícia, mas parece que o Sr. Mandeville é realmente culpado pelo roubo na fábrica. Ela sentiu o coração dar um salto. Como pode ser? O que teria acontecido desde a última vez que vira Garrett? Tinha certeza de que ele era inocente. Manden chamou Henry até a fábrica esta manhã para resolver a situação. Parece que descobriu uma das caixas desaparecidas no armário do Sr. Mandeville. Maggie comprimiu os lábios. Manden continuava a tentar incriminar Garrett. Teria recebido outro bilhete? Mas, papai, por que Garrett guardaria algo que roubou em um lugar onde poderiam achá-lo? Além do mais, o Sr. Manden já tinha revistado o armário de Garrett antes. Seu pai concordou com um gesto de cabeça. Concordo que não faz sentido, mas ladrões raramente agem com sensatez. Sinto muito, Maggie. Sei que queria que ele fosse inocente. O que vai fazer, papai? Ele será demitido. Pindington respirou fundo. Não posso deixar isso passar em branco. Alguém já falou com Garrett? Henry conversou com ele esta manhã. Aparentemente, Garrett não ficou muito satisfeito. É claro que não, pai. O senhor também não ficaria se alguém plantasse provas para incriminá-lo. Maggie replicou indignada. Então, continua a achar que ele é inocente. Seu pai levantou as sobrancelhas. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Creio que ficará decepcionada, Maggie. Ele lamentou. Pode até ser. Ela soltou um suspiro. Agora, desejava muito mais do que provar sua capacidade. O futuro de um homem inocente estava em jogo. O homem de quem ela gostava. Provaria a inocência de Garrett, decidiu. Não permitiria que ele fosse injustiçado. Depois disso, quando ele estivesse fora de sua vida, ela retomaria seus próprios planos. Agora, contudo, precisava de mais tempo. Aproximou-se do pai e se ajoelhou ao lado de sua cadeira. Faça uma coisa por mim, papai. Quando me olha assim, eu nem tenho escolha. Mas seja razoável, por favor, minha filha. Me dê um dia para ajeitar essa situação, antes que demita o Sr. Mandeville. Se eu não conseguir provar nada, pode seguir com os seus planos. Muito bem, ele suspirou. Um dia, Margaret, não mais do que isso, entendeu? Ele só a chamava pelo nome inteiro, Margaret, quando tentava ser firme. Maggie sorriu e beijou-lhe a face. Obrigada, papai. Amo muito o senhor. Com isso, levantou-se e saiu às pressas da sala. Havia muito a ser feito em pouco tempo. Antes de mais nada, precisava de um conselho. Pediu uma carruagem e correu para o quarto para apanhar a bolsa e a capa. Talvez Charlotte soubesse o que fazer. Durante toda a viagem, Maggie tentou pensar em um jeito de salvar o futuro de Garrett. Poderia contar ao pai que haviam descoberto sobre Manden, mas teria de convencer Garrett a lhe entregar as folhas da contabilidade. Sem o bilhete, isso só provaria que Manden estava roubando dinheiro. O problema em relação ao roubo das caixas permaneceria o mesmo. Finalmente, bateu à porta da residência dos Reed e foi atendida imediatamente. Maggie! Franny, a irmã mais nova de Charlotte, a abraçou com entusiasmo. Franny, solte-a antes que lhe falte o ar.
Charlotte pediu do outro lado da sala. Franny obedeceu e olhou para a irmã. Pare de me chamar assim, protestou, sorrindo para Meg. Desculpe, faz tempo que eu não a vejo. Parece mais alta, hein? Meg notou com um sorriso. A semelhança entre as duas irmãs se resumia à altura. Charlotte tinha cabelos pretos e lisos e olhos azuis, enquanto Franny era loira de olhos castanhos. Ambas eram muito bonitas. Deve estar quase da altura da sua irmã já. Sim, quase. Franny concordou satisfeita. Acho que não veio para uma visita social. Charlotte deduziu. Preciso de ajuda, amiga. Meg falou com um suspiro. Franny, vá brincar com suas bonecas, ordenou Charlotte. A menina fez uma careta, porém obedeceu. Apesar da relação aparentemente hostil, Meg sabia que aquelas duas fariam qualquer coisa uma pela outra. E não, pela primeira vez, lamentou não ter irmãos. Meu Deus, como Franny cresceu! Você tem razão, mas não veio até aqui para falar sobre minha irritante irmãzinha, veio? Continua. Eu não sei você, mas eu estou ficando cada vez mais curiosa. Eu acho que a pessoa que quer culpar o Garrett tem alguma coisa a ver com o passado dele. O que você acha? Deixa um comentário aqui no vídeo, curte ele e não se esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima parte.